Olá, investidores! Tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise técnica do Bitcoin. Se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, não esquece de deixar o like para você fortalecer o canal e também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui, tá? Todo dia eu trago uma atualização da análise do Bitcoin, acompanhada também de mais 4 altcoins, então convido você a se inscrever para que você possa continuar acompanhando todo esse conteúdo, certo? Bora lá atualizar o BTC. Pessoal, tô aqui com o Bitcoin aberto em um time frame semanal e tava aqui observando pelo MACD que a gente, nessa semana, continua aqui observando o histograma virando, né? A gente vê que a gente está formando mais uma barrinha aqui que pouco a pouco tá levando o histograma do indicador lá para aquela escala positiva, né? O que pode acarretar aqui um sinal de compra aí no Bitcoin pelo gráfico semanal nas próximas semanas, tá? É importante esse sinal técnico desse indicador e a gente também começa a observar aqui um contexto interessante, aí tendo como base as últimas semanas, que abaixo aqui da região dos 36 mil dólares, tudo que a gente tem observado já desde aquela semana de 17 de janeiro, é que o Bitcoin ele tem deixado pavios de rejeição abaixo desse nível aqui, né? A gente vê que quando ele se projeta para baixo aqui dos 36 mil dólares, logo vem uma força compradora que joga o preço do Bitcoin para cima novamente. Então aqui um contexto interessante para o BTC nesse momento, né? Eu entendo que o Bitcoin, pessoal, tá mais forte do que nunca, demanda crescente, interesse institucional e por mais que a gente possa, quem sabe, até ter novas quedas aqui nas próximas semanas, eu acho que isso não vai anular essa demanda crescente, esse interesse cada vez maior das pessoas por investir em Bitcoin e eu acredito que cedo ou tarde isso vai acabar redundando aí na continuidade de todo esse movimento altista que a gente vem observando no Bitcoin. Eu quero mostrar para vocês aqui uma observação, vou até colocar num gráfico mensal, uma observação da força que o Bitcoin vem tendo desde os últimos anos. Aí, eu acredito que desde 2020 para cá, o Bitcoin vem demonstrando muita força. A gente consegue observar que quando o Bitcoin formou aqueles topos, aquele primeiro topo histórico lá naquela bull run de 2011, a gente viu que ele formou aquele topo, ele voltou corrigindo, ele não teve nem força para voltar a retestar esse topo aqui. Quando ele voltou a retestar, foi só lá em fevereiro de 2013, e aí ele já chegou rompendo e foi embora para formar esse outro topo histórico aqui, né? Ele chegou até deixar esse topo aqui também lá em abril de 2013 e corrigiu, mas o grande topo que ele deixou foi esse aqui, ó. E aí nessa ocasião a gente observou a mesma situação, ó, que ele deixou aquele topo e começou a corrigir, entrou em todo aquele processo que muitos chamam de inverno cripto, né? E ele não teve nem força para voltar a retestar esse topo em um horizonte de tempo um pouco mais curto. A gente vê que, olha quando o Bitcoin veio romper essa região, foi só lá em 17 de janeiro de 2017, né? Então bastante tempo depois. Aqui também a gente observou que ele deixou o topo, ó, nessa outra oportunidade, ele deixou esse topo também aqui lá, que foi formado em dezembro de 2017, e não teve força para vir retestar esse topo novamente. Ele corrigiu, ele só foi retestar esse topo lá já em novembro de 2020, que foi quando ele rompeu, e aí ele partiu para deixar aquele topo que ele tinha formado lá no ano de 2011. E aí a gente observa que aqui, olha como já tá diferente, ó. Olha como tá diferente o gráfico. A gente vê que o Bitcoin deixou esse topo aqui, e pouquíssimo tempo depois ele já voltou para retestar, coisa que quando a gente via contexto de fato de inverno cripto, quando a gente tinha uma situação onde o interesse institucional ainda era embrionário, a gente não via isso acontecer. Então o Bitcoin deixou aquele topo no ano passado, no primeiro semestre, e no segundo semestre ele já voltou para retestar esse topo aqui, certo? E aí a gente também consegue observar no mensal, pelo gráfico de volume, que
durante todo esse período aqui, ó, desde aquele topo formado em março de 2011, a gente vê que o volume financeiro começou a arrefecer bastante também, tá vendo? Então, a gente vê que claramente o Bitcoin está num contexto aqui de consolidação, né? Pelo gráfico mensal. Ele está se consolidando e as pessoas querem e costumam muito comparar esse movimento, esse ciclo que o Bitcoin vem tendo de valorização com os ciclos anteriores, e eu entendo que, cara, esse ciclo ele está se diferenciando muito. A gente observa por todo esse contexto de força aqui. Quando o Bitcoin deixava um topo histórico, cara, ele ia levar muito tempo para ir testar aquele topo novamente. E não é o que a gente está observando aqui, né? Não é o que a gente está observando. E, na minha opinião, pessoal, nós estamos com um contexto macro meio complicado, tem elevação de curva de juros, tem esse contexto da guerra na Ucrânia que a gente ainda não sabe como que pode se refletir aqui nos mercados. Inclusive ontem a gente teve uma reação bem negativa, né, e Bitcoin chegou a se desvalorizar 6%, acabou fechando no positivo, foi um dia de volatilidade extrema, né, e eu acho que a gente pode, quem sabe, até ter novas quedas, mas, isso não vai anular esse momento de força, de demanda crescente, de interesse institucional e de capital massivo chegando para aportar no mercado cripto. Fato que faz com que, pelo menos na minha interpretação, seja um pouco difícil de acreditar que a gente possa passar por um bear market aí um pouco mais prolongado, né? A gente está vivendo um momento de correlação bem forte com a Bolsa Americana, mas eu acredito que é questão de tempo, pelo menos nas oportunidades anteriores foi isso que a gente observou. Essa correlação atinge um pico, depois ela começa a arrefecer. E eu acredito muito que esse descolamento do Bitcoin com as bolsas americanas, ele vai acontecer e creio que pode não demorar muito, né? A gente pode continuar vendo a bolsa americana caindo e o Bitcoin se descolando, de repente consolidando ou até mesmo voltando a subir, se projetar para cima. Então, essa é a leitura que eu faço aqui de momento, tá? Vou até trazer aqui para um gráfico diário. Ó, olha, ontem a gente teve uma volatilidade de 15% no Bitcoin. Bitcoin chegou a fazer uma mínima lá em 34 mil e uma máxima lá em 39 mil dólares, né? E tá voltando agora, que tá sendo cotado a 39.290 dólares, voltando a retestar essa região aqui que é um suporte, né, em algumas ocasiões, e aí agora pode ser testada como uma resistência nessa região entre 40 e 41 mil dólares. E, em um contexto que a gente ficaria mais confiante de ver o Bitcoin voltando a se projetar para cima, ele precisaria, no mínimo, aí já falando mais aqui de curto prazo, dos próximos dias ou até semanas, o Bitcoin precisaria muito vir romper esses topos que ele deixou lá na casa dos 45 mil dólares, né? Que foi quando ele rompeu, ele fez o rompimento aqui da região dos 41 mil dólares, mas não teve força para vir testar esse topo que ele deixou lá entre 50 e 52 mil dólares. Seria muito importante então o Bitcoin romper os 45 para quem sabe ir testar aquele topo. Com isso a gente teria um pivô de alta formado aqui num gráfico diário, né? Num gráfico diário, um pivô de alta no Bitcoin geralmente é algo que costuma acarretar em movimentos que acabam sendo bem positivos aí, gerando valorizações na cotação do Bitcoin. Historicamente é assim, né? Então vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Vamos ficar de olho também em toda essa questão aí da guerra na Ucrânia, das sanções econômicas que estão começando a ser divulgadas, e vamos ver como que o mercado vai reagir a tudo isso. Pelo menos na minha interpretação aqui, pessoal, no dia de hoje, eu entendo que respondemos bem a esse primeiro impacto, né? A gente vê que a Rússia já está chegando lá na capital Kiev e é questão de pouco tempo para eles assumirem o controle lá. Sanções econômicas duríssimas já foram anunciadas e a gente viu que o mercado não está respondendo tão mal assim. Vamos ficar atento então em relação a tudo isso, tá? Vou fechar o vídeo pedindo para você que gostou da análise, não esquecer de deixar o like para você fortalecer o canal, tá? E caso esse seja o seu primeiro vídeo, também vou convidar você a se inscrever para que você possa continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui do Bitcoin e de todas as outras criptomoedas. Estou começando também, vou começar a introduzir outros mercados aqui no canal. O canal vai ficar ainda mais legal, certo? Cara, se tiver algum comentário, alguma sugestão de análise, deixa aí na caixinha de comentários que a gente vai interagir com você. Um abração e até o próximo vídeo.